Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje a nossa reflexão é sobre a lição de número 10, que trata da missão dos discípulos de Cristo. Vamos nos concentrar mais especificamente na leitura complementar proposta para terça-feira, dia 3 de março de 2026. O texto que vai nortear nosso estudo se encontra em Atos capítulo 26, versículo 18. São palavras do próprio Cristo ressurreto comissionando o apóstolo Paulo. Mas o que vemos aqui vai muito além de uma ordem individual. É, na verdade, um verdadeiro manual, um modelo divino para a missão de todo e qualquer discípulo ao longo da história. Para examinarmos a profundidade deste versículo, vamos seguir uma estrutura clara. Primeiro, entenderemos a natureza da comissão divina. Depois, a tarefa de abrir os olhos. Em seguida, a transição das trevas para a luz. O quarto ponto será sobre o resultado duplo, remissão e herança. E, por fim, concluiremos com a aplicação deste chamado para nós hoje. Vamos começar então pelo alicerce de tudo, a comissão divina. É de importância fundamental que se compreenda que a missão descrita em Atos não foi um privilégio exclusivo para Paulo. Ela é, em sua essência, o próprio DNA da vocação cristã. Como a nossa lição bem destaca, o papel do discípulo não é o de um iniciador, mas sim o de um continuador. Cristo inaugurou a obra da redenção e a nós foi entregue a solene responsabilidade de prosseguir, de levar adiante o anúncio do Evangelho. Não estamos criando algo novo, estamos dando sequência à missão mais importante que existe. Essa comissão se traduz em uma ação concreta. E a primeira ação que Cristo ordena é abrir os olhos. Essa simples frase já nos apresenta um diagnóstico preciso e profundo sobre a condição do ser humano sem Deus. A Bíblia descreve a condição natural da humanidade como um estado de cegueira espiritual. Não se trata de uma limitação física, evidentemente, mas de uma incapacidade profunda de enxergar as realidades espirituais, de perseguir a verdade do reino de Deus. É uma escuridão que o pecado impõe e que impede a visão. Diante de uma tarefa que, humanamente falando, seria impossível, uma pergunta se torna inevitável. Como pode um simples ser humano abrir os olhos espirituais de outro? Que instrumento Deus nos deu para realizar uma obra tão sobrenatural? A resposta está na própria mensagem. O instrumento que Deus designou para essa obra é a proclamação do Evangelho. O poder não reside em nossa capacidade de argumentação nem em nossa retórica. O poder está na palavra de Cristo. É o Evangelho que, em si mesmo, é o poder de Deus para perfurar as trevas e iluminar a mente e o coração. Uma vez que os olhos são abertos pela luz do Evangelho, a missão avança para seu próximo estágio, uma transferência radical. A tarefa é tirar pessoas de um domínio espiritual e transportá-las para outro, das trevas para a luz. O texto de Atos 26, 18 traça uma linha muito clara entre dois reinos que se opõem. De um lado, o poder de Satanás, um domínio de trevas, fundamentado no engano e na escravidão do pecado. Do outro, o reino de Deus, um domínio de luz, de verdade e de justiça. A conversão, portanto, é mais que uma decisão, é um resgate, uma libertação de um poder para a sujeição ao outro. O comentarista José de Bittencourt nos ajuda a entender a seriedade dessa tarefa. Ele afirma que pregar o Evangelho não é uma opção, mas uma imposição obrigacional. Um dever que nasce de um senso de urgência, pois é por meio dessa proclamação que Deus realiza a transferência de almas do reino das trevas para o seu maravilhoso reino. A missão, no entanto, não termina com essa transferência. Ela culmina num propósito final, num resultado glorioso e duplo que é prometido a todos que respondem com fé. O versículo descreve esses resultados como dois lados da mesma moeda da salvação. Primeiro, a remissão dos pecados, que lida com o passado. E segundo, o recebimento de uma herança, que garante o futuro entre aqueles que foram santificados. A remissão de pecados é um conceito jurídico e também relacional. Significa muito mais do que um simples perdão. É a anulação completa da pena e da culpa que tínhamos diante de Deus. É a restauração plena da comunhão, algo que só foi possível por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Logo em seguida, vem a promessa de herança entre os santificados. Como bem nos lembra o bispo Eudes J. do Carmo, o discipulado verdadeiro sempre resulta em transformação de vida. Essa herança é a nossa nova identidade, a nossa posição como filhos de Deus e a garantia de um lugar seguro em sua família.
é a vida transformada que agora faz parte do reino da luz. Depois de analisarmos essa comissão dada a Paulo, o foco naturalmente se volta para a nossa responsabilidade. Esse chamado não ficou no primeiro século. Ele ecoa através dos tempos e nos alcança hoje com a mesma força e a mesma urgência. A chama do Evangelho não se extinguiu com os apóstolos. Ela foi passada adiante, de geração em geração. E hoje, essa grande comissão, essa tarefa sagrada, repousa sobre os ombros da Igreja. A missão continua em nossas mãos. E para cumprir essa missão com fidelidade, a nossa lição destaca algumas atitudes que são indispensáveis. A perseverança, para não desistir diante das dificuldades. A compaixão, para enxergar as pessoas como Cristo as vê. E a humildade, para reconhecer que o poder vem de Deus e toda a glória pertence a Ele. Tudo isso nos leva a uma reflexão final que é bastante pessoal. É uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. De que maneira a nossa vida, as nossas prioridades e as nossas ações diárias refletem o nosso compromisso com essa missão fundamental? Que possamos de fato refletir com seriedade sobre qual é a nossa parte neste dever sagrado de abrir os olhos, de sermos instrumentos para a conversão das trevas para a luz e de anunciar o perdão e a herança que só existem em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.